Hoje eu vim mostrar para vocês como funciona uma apresentação de anteprojeto. É uma etapa muito importante no processo de arquitetura. É nesse momento que a gente explica os 3Ds, as decisões de layout, mostra a volumetria, mostra os materiais e mostra como o apartamento vai ficar antes mesmo da obra começar. Esse é o apartamento Gabi. No sábado passado eu mostrei aqui no canal a primeira entrega desse projeto, que seria os estudos de layout e as referências. Essa primeira etapa ela é essencial, porque a gente testa possibilidades nos layouts, compara opções e entende como os clientes realmente querem viver naquele espaço. Na fase anterior, que foi de estudo preliminar, eu apresento várias versões de plantas baixas, com layouts diferentes, além de referências de estilos, materiais e soluções. Tudo isso ajuda a entender muito a rotina do casal, os hábitos, as prioridades e também o gosto deles. Depois da entrega aqui do estudo preliminar, que é a primeira apresentação, na maioria dos casos acontecem algumas alterações. Às vezes pequenas, às vezes grandes. É muito comum os clientes gostarem de alguma coisa em um layout e gostarem de outro detalhe no outro layout. Então sempre sofre essas alterações e a gente tem que fazer os ajustes. E aí que entra o nosso papel como arquitetos. A gente pega esse quebra-cabeça de um layout com o outro e a gente pega essas informações deles, entende o que realmente faz sentido para os nossos clientes e cria uma nova versão de planta, mais alinhada com o propósito do dia a dia dos clientes, com as necessidades dos clientes e as prioridades deles também. Nesse projeto específico do apartamento Gabi, os clientes optaram pelo layout 3B. E o principal motivo é que eles não queriam fazer grandes alterações, eles não queriam mexer muito na parte estrutural, retirar paredes, então eles acabaram optando pelo layout 3B. Isso mantém os ambientes da mesma forma que a construtora entregou, com o mesmo tamanho, e também ajuda a reduzir o custo, o tempo de obra e possíveis dores de cabeças no futuro. Depois que a gente passa por essa parte de estudo preliminar e o layout foi aprovado, a gente entra na etapa de modelagem, que é o 3D, que é uma fase bem detalhada e também bem trabalhosa. E a modelagem 3D é o anteprojeto, que é aqui que o apartamento começa de fato a ganhar vida, que a gente vai criar as cenas, as imagens renderizadas, as vistas, já com as cores do projeto, as texturas, os acabamentos, a marcenaria, a iluminação. E é aqui que os clientes começam realmente a enxergar onde vai ser o lar deles. E é muito importante ressaltar que o 3D não é só estética. Ele é uma ferramenta de decisão para os clientes entenderem como que vai funcionar a casa deles e eles escolherem os acabamentos, marcenaria, as cores. E é a partir do 3D que o cliente começa a entender a proporção, a circulação dos ambientes, as alturas e tomar decisões com mais segurança antes da obra começar. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona essa apresentação na prática e como a gente lida com cada processo desse projeto. A apresentação sempre começa pela planta geral. Em apartamentos compactos como esse, o layout é um dos pontos mais importantes do projeto, porque cada escolha impacta diretamente no dia a dia. Aqui no começo, eu sempre mostro a planta original da construtora, depois o layout final escolhido pelos clientes, e em seguida o layout com as cotas. Eu gosto muito de mostrar essas três etapas juntas, para o cliente entender o que foi mantido e o que foi retirado, o que foi removido no projeto. Isso traz muita segurança, principalmente para quem nunca fez uma reforma ou uma obra e para quem nunca contratou um projeto de arquitetura. Essas cotas mostram as medidas dos ambientes, dos móveis, da marcenaria, da marmoraria e dos pontos mais importantes do projeto. Isso garante que tudo funcione na prática, e não só no papel. Depois dessa parte mais técnica, a gente entra nos 3Ds e nas imagens renderizadas. Começando pela sala e pela cozinha, eu apresento primeiro a planta em 3D. Essa visualização ajuda muitos clientes a entender o espaço de forma volumétrica, a circulação, as distâncias e como o ambiente conversa com o outro. Na área social, a gente estudou com bastante cuidado o posicionamento do sofá, da TV e dos outros móveis, sempre pensando em circulação confortável e em um ambiente visualmente mais leve. A cozinha segue o mesmo raciocínio. Optamos por uma ilha que amplia a área de apoio, aumenta o armazenamento e melhora muito o uso do espaço. A paleta escolhida ela é neutra, com madeira cinza e branco, e ajuda muito a manter a unidade visual do projeto e do apartamento por inteiro, e conversa muito bem com o estilo do casal. Nesse projeto, nós fizemos três versões diferentes da cozinha, justamente para ajudar os clientes a tomarem decisões com mais segurança. Eles já tinham um fogão e estavam na dúvida se levariam ele para o apartamento novo, ou se optariam por um cooktop e forno. Então, criamos três opções em 3D. Uma com o fogão, uma só com o cooktop sem o forno e outra com o cooktop e o forno embutido. Vendo essas opções prontas, eles conseguiram se imaginar usando a cozinha e acabaram optando por manter o fogão.
Falando um pouco mais sobre os materiais da cozinha, nos armários superiores a gente utilizou o terrino da Guararapes. Esse é um tom de cinza bem neutro, mais fechado, que traz elegância e ao mesmo tempo não pesa visualmente no espaço. Como ele fica na parte superior, a ideia foi trazer neutralidade, sem escurecer demais o ambiente. Já nos armários inferiores, na ilha e nos elementos de destaque da cozinha, a gente optou pelo frejó da Guararapes, que é uma madeira mais quente e traz essa sensação de aconchego para o ambiente. O frejó ajuda muito a equilibrar os tons mais frios do cinza e do branco e deixa a cozinha mais acolhedora, principalmente em apartamentos compactos, onde a gente não quer um espaço frio ou impessoal. Essas duas combinações trouxeram um espaço mais aconchegante e uma cozinha moderna, com uma atmosfera leve e convidativa. A escolha dos materiais e das cores ajuda a equilibrar funcionalidade e estética, deixando o ambiente mais harmônico. A bancada da cozinha é em mármore branco Paraná. Esse é um material natural com veios suaves que traz leveza e luminosidade para o espaço. Ele funciona muito bem nesse tipo de proposta, porque clareia o ambiente e conversa bem tanto quanto a madeira, com os tons neutros dos armários. A escolha da pedra também foi pensada para o uso do dia a dia. É uma bancada clara, mas com um desenho natural, que ajuda a disfarçar melhor o uso. Na parede atrás da bancada, utilizamos o Matte Decor ripado branco da Portobello. Esse revestimento traz textura para o projeto sem carregar visualmente o ambiente. O efeito ripado cria um fundo interessante para a cozinha, mas como ele é branco e fosco, ele não compete com a marcenaria nem com os outros materiais. Acima da ilha, colocamos uma estante metálica flutuante preta, que traz um contraste mais contemporâneo para o espaço e ajuda a equilibrar os tons claros da cozinha. Em relação ao piso, a gente trabalhou com piso vinílico no projeto. O piso no vinílico, ele é muito indicado para usar em apartamentos, porque ele é mais confortável ao caminhar, ele também ajuda no conforto acústico e também é muito fácil a instalação. Nesse estudo de modelagem, eu utilizei como referência o vinílico, o Papolo da Target, principalmente pelo tom e pela textura dele. Esse piso ainda não está totalmente definido, os clientes ainda vão visitar algumas lojas e ver outras opções antes da escolha final, mas no projeto eu precisei definir o material base para conseguir estudar ele melhor, a paleta de cores, a marcenaria e os outros acabamentos do projeto. A gente também optou usar esse piso na sala e nos quartos para dar essa sensação de continuidade e fazer o apartamento parecer maior visualmente. Em espaços compactos, isso com certeza faz muita diferença. Dar essa decisão de continuidade e fazer o ambiente parecer maior visualmente. Na sala de TV, usamos um rack ripado em frejó da Guararapes e uma estante para livros e objetos decorativos do casal. Acima da TV, uma prateleira complementa o conjunto de forma leve e funcional. Depois dos 3Ds, eu apresento um moodboard, com todos os materiais escolhidos, porque os clientes possam validar ou ajustar antes da obra. No quarto do casal, o layout foi pensado para garantir uma boa circulação e o máximo de armazenamento possível. Incluímos armários superiores sobre a cama, que aumentam bastante o espaço, sem pesar visualmente. Isso foi possível porque usamos o branco A Excelente da Guararapes. A paleta segue neutra com frejó e branco, para manter a unidade visual do apartamento. O resultado é um quarto confortável, iluminado e com bastante armazenamento, que era uma das principais preocupações dos clientes. No quarto de bebê, o espaço é bem compacto, então optamos por poucos móveis, apenas o essencial. Mantivemos a base neutra do restante do apartamento e adicionamos tons suaves em cores pastéis. A pintura escolhida foi a Jardim Secreto da Souvenir, e a marcenaria em frejó aparece na cômoda e nas prateleiras. A ideia foi criar um espaço acolhedor, mas que também possa ser adaptado facilmente conforme a criança cresce. O moodboard foi fundamental para guiar todas essas escolhas, ajudando a visualizar a combinação de cores, texturas e materiais. No banheiro, buscamos equilíbrio entre funcionalidade e leveza visual. Utilizamos revestimentos claros, metais cromados, armário inferior em frejó e bancada em quartzo branco. O piso é o Cali Off-White da Eliane 90x90. O resultado é um banheiro prático, bem distribuído e alinhado com a estética do restante do apartamento. Esse projeto mostra como um bom estudo de layout e escolhas bem definidas acabam fazendo com que o apartamento compacto se torne muito melhor visualmente e muito melhor para conviver nele. Então, mesmo com metragens menores, é totalmente possível criar espaços funcionais, acolhedores e que sejam pensados de acordo com as necessidades reais dos moradores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha ficado claro cada processo desse projeto. Essa parte do projeto de arquitetura seria o anteprojeto, ou seja, tudo isso que acontece é antes da obra começar. Daí, antes disso da obra começar, ainda vem o executivo, os detalhamentos, daí que a obra em si começa.
Quando a obra começar e estiver um pouco mais avançada, que ela vai começar esse ano, eu volto aqui com vocês e mostro como tudo isso se transforma na prática. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo falando sobre arquitetura, se inscreve aqui no canal, deixa o like e eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. A gente se vê no próximo sábado. Um beijo!